Seguinte, vocês estão ligados que há uns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal testando alguns programas de desenho grátis, que foi esse vídeo aqui, que meu Deus, 10 meses atrás. E nesse vídeo eu testo os programas de desenhos grátis pra saber qual que é o melhor pra você começar a desenhar no digital. Mas eu passo bem por cima de cada programa, eu não aprofundo tanto em cada um deles. Até porque eu decidi fazer uma escolha meio burra, né? Testar logo todos os programas em um vídeo só. E eu admito que eu não me esforcei muito pra testar todos esses programas. Baiano sendo baiano. Mentira, é que tinha muito programa. Eu acho que foram o quê? Uns 7, 8 programas em um vídeo só. Nossa, se fosse pra testar todos de uma forma profunda, teria que ter pelo menos 1 hora de vídeo falando muito sobre cada um. Tá, mas se liga aqui. Hoje eu decidi trazer umas iguarias pra vocês, mano. Uns programas de desenho que ninguém costuma usar, mano. Se liga aqui, ó. Eu tenho esses, sei lá, quantos programas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 programas. E eu quero testar pelo menos 3 desses programas hoje com vocês, mano. Então a gente vai começar pelo Shake Art, que dos 3, ele é o mais simplinho, mano. Se liga, aparentemente essa tela inicial dele parece um jogo de xadrez. Não sei se vocês acham a mesma coisa, mas pra mim tá muito parecido com um jogo e não com um programa de desenho. Mas enfim, o que eu descobri sobre esse programa aqui é que ele é um programa que quando você desenha nele, a linha treme. Sim, fica com aquele efeito de tremido. É, os caras conseguiram transformar aquela sua tremedeira na hora de fazer a linha em uma estética de um programa de desenho, mano. Qual sua desculpa agora pra desenhar mal? Tá, mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos clicar aqui pra ver. Tem música? Pera aí, dá pra desativar? Meu Deus, clica. Dá pra desativar, mas pelo visto, o nativo do programa é você desenhar com essa banger aqui. Mas pro vídeo eu vou deixar desativado porque senão vai ser muito ruim desenhar aqui, mano. Se liga, eu testei um pouco o programa aqui no PC e eu descobri algumas coisas. Dá pra você ajustar os pincéis nessas barrinhas aqui de baixo. Tipo, aqui seria o total da intensidade que a tremedeira vai acontecer no pincel, tá ligado? Aqui seria a mais intensidade ainda. No caso, o primeiro seria o quanto que vibra e no segundo seria o quanto que a linha balança nessa vibração. Pronto, tem um desenho simples aqui e agora vocês conseguem entender o negócio da intensidade. Por exemplo, aparentemente eu desativei a vibração do programa aqui, diminuindo a intensidade no mínimo. Mas se liga, quando eu aumento um pouquinho, começa a tremer, tá vendo? Nossa senhora, dá pra deixar bem... Meu... Ah, legal isso aqui, ó. A linha que é mais fina, ela treme mais do que a grossa. Faz sentido, né? Ela vibra mais, no caso. Mas eu acho que é isso. Será que a borracha, ela apaga, literalmente apagando a linha? Ou eu vou deletar a linha clicando nela? Deixa eu ver. É, ela deleta a linha direto. Ou seja, não dá pra fazer um sketch embaixo desse desenho e depois desenhar por cima e ir apagando. Se as linhas estiverem coladas, ela vai deletar as duas ao mesmo tempo. Então, meio que eu vou ter que fazer direto. Tá, vamos ver o que é que dá pra fazer com esse programa aqui, mano, porque é bem limitado. Eu acho que não vai dar pra fazer muita coisa elaborada aqui, não. Vamos começar. Computador, ligue máquina de averiguar resenha. E a ideia que eu tive pra testar esse programa aqui, rapaziada, é fazer os OCs que eu tenho que eu ainda não apresentei no canal. Mas relaxa, eu tô produzindo um vídeo aí, mano, que tá ficando... bizarro. Mas enfim, pro primeiro desenho eu decidi fazer um desenho bobinho, mas até que ficou legal. Que é só os 4 personagens interagindo na tela. Eu nunca passei mal tomando... Aquele último ali deu uma derretida, mas faz parte. E como é muito rápido de testar esse programa aqui, eu decidi fazer outro desenho pra ver se saía algo mais legal que esse desenho aqui. Então foi aí que eu lembrei de um desenho de um artista que eu tenho curtido muito, que ele fez há uns tempos atrás, e eu tentei fazer de cabeça. Já que eu tenho de sobra, tentei usar pra alguma coisa. E cara, é muito legal que quando você termina o desenho, você consegue exportar ele como GIF, só clicar nesse botão aí. E quando você salva, ele fica tremendo igual você desenhou no programa. É muito legal. Esse daqui foi o resultado dos 2 desenhos desse programa aqui. Cara, é muito simples, não tem como fazer muita coisa nesse programa. Eu sei que dá pra chegar nos resultados bem estéticos, mas eu não tô a fim de explorar um programa de tremer a linha, cara. Vamos pro próximo programa que deve ser bem mais interessante do que esse. Eu decidi testar o próximo programa, que vai ser o Tux Painter. Vamos abrir ele aqui. Ó, a telinha de carregamento dele, mano, tem um pinguim. Ó, já tem efeito sonoro aqui também, mano. Tá, isso aqui não tem música, pelo visto. O que eu sei do Tux Painter é que, aparentemente, esse programa aqui é um Paint do Linux. Só que pior, porque ele não tem ferramenta de seleção e o Paint tem desde o Windows XP, pra você ter noção. Eu não sei se é a versão do Tux Painter que eu baixei que não tem, mas esse que eu baixei especificamente não tem a ferramenta de seleção. Mas tem isso daqui, mano. Se liga. Sim,
Tem efeito sonoro no pincel, cara. Muito foda, cara. Cara, o melhor disso daqui, mano, é que quando você mexe no pincel, clicando na tela, o pinguim, ele muda o ícone dele aqui, mano, ó. Cara, e esse programa aqui, ele é muito legal, cara, porque ele tem muito pincel, o que eu achei meio bizarro pra um programa gratuito que se propõe a ser um Paint, né? Apesar de que, sei lá, a Microsoft, eu acho que ela não gosta muito do programa dela, né? Que decidiu até descontinuar o negócio. Se liga aqui no lado da direita, mano. Olha o tanto de pincel, cara. É muito pincel, mano. E se liga, tem esses 3 pincéis aqui que eles fazem animação, literalmente animação. Eu não sei se tem como aumentar o tamanho do pincel, mas se liga aqui, ó. A forma que você mexe o pincel cria uma animação desse gato. Eu achei isso aqui muito legal, muito hype, mano. Pena que não dá pra aumentar o tamanho, mano. Mas tem pro esquilinho e tem pro cachorrinho. O cachorrinho fica muito bonitinho, cara. Olha isso daqui, mano. Muito fofinho, mano. Pra esse programa eu decidi fazer um desenho simples também, já imaginando que ia ser muito difícil e demorado fazer uma coisa boa aqui. Voltando a falar da ferramenta de seleção, eu acho que quem desenvolveu esse programa aqui foi meu amigo, mano, que ele acha que quem usa ferramenta de seleção tá roubando. Mas usar Ctrl Z quando tá fazendo a line art, tudo bem, tudo bem. A galera do tradicional com certeza consegue fazer a mesma coisa, né, rapaziada? E eu gostei bastante do resultado do desenho desse programa aqui, mano. Esse rostinho aqui, mano, não ironicamente é um dos melhores rostos que eu já fiz na minha vida, mano. E nem é no programa que eu desenho desde que eu comecei no digital, cara. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu entro em depressão profunda. Essa alegria toda que eu tava tendo desde o começo do desenho acabou quando eu cheguei na parte de desenhar as mãos. Cara, eu literalmente sofri para desenhar essas mãos, porque não dá pra selecionar elas se eu desenhar o tamanho errado. Olha o tamanho da mão que eu fiz, cara, e não tinha como selecionar. Então, basicamente, eu desenhei essa mão e eu literalmente apaguei. Mas antes, eu tirei um print e deixei de lado pra poder usar de referência e só copiar a mão de novo, mano. Sou muito foda. A mão ficou grande igual e dessa vez eu não apaguei. Cara, e pra pintura desse desenho, eu também fiz algo bem simples, somente usando o cel shading e algumas rachuras. O programa tem até vários pincéis com opacidade. Ó, se liga. O programa, ele tem esses pincéis aqui, ó. Só que é muito ruim, mano. Tipo, tem esse daqui que é soft, é mais soft do que o outro. E tem esse outro aqui e esse daqui, ó. Mas no caso, esse aqui é só uma variação menor desse outro pincel. Só que pra pintar esse daqui, mano, é muito ruim, porque, sei lá, se eu faço um negócio assim, ó, vermelho, beleza, eu quero fazer uma transição pro amarelo que seja. Olha o quão cagado fica a transição ali, rapaziada, e não tem como mudar esse negócio aqui. Eu teria que selecionar uma cor muito próxima desse laranja aqui, que já tá na tela, que é meio avermelhado, pra ir fazendo a transição assim. Aí ia tornar o processo do desenho ainda mais sofrido. Então eu decidi não usar esses pincéis e ficar só com esse pincel mesmo aqui, o pincel duro. Lá ele. Mas esse pincel aqui é muito melhor de pintar as coisas, por isso que eu decidi ficar só com ele. Cara, e esse programa aqui, ele me assustou de verdade, mano. Porque, tipo, ele tem ferramenta de blend, mano. Porque a ferramenta de blend é muito mais inútil do que a ferramenta de seleção, cara. Blend você consegue fazer até com pincel duro, se você tiver paciência. Que foi o que eu fiz em algumas partes. Mas o programa tem som, né, rapaziada? Já tá valendo. Dá pra desenhar numa balada. Mas é isso. O desenho foi feito basicamente só no safe, mano. Só usando pincel duro, porque é o que eu tô mais acostumado a usar. Lá ele. Cara, eu realmente gostei desse desenho. Ficou bem estético aqui. Tem uns errinhos ali e aqui de proporção, mas que não dá pra corrigir no programa. Mas até que o resultado ficou legal. Tá na hora da gente testar o terceiro programa, que esse é, de longe, o mais potente dos 3, mano. Pô, comparado aos outros programas, esse aqui é tipo a bomba nuclear, mano. É muito mais completo, mano. Ele tem muito mais ferramentas e pincéis do que os outros programas, mano. Olha o tanto de pincel que esse programa aqui tem, mano. É muita coisa, mano. Muito pincel, mano. Aí tem como descer aqui ainda, velho. Então, dos 3, ele é o mais completo. Só que o principal pra mim é isso daqui, cara. Essa roda de cor que ele tem aqui é algo muito bizarro. Eu fico impressionado que esse programa aqui tenha e o Clip Studio e o Photoshop não tem essa roda de cor aqui. Qual é o diferencial dessa roda de cor
dessa Color Wheel. Tá vendo que algumas cores elas continuam muito vivas quando você mexe no valor aqui da cor? Então, ela indica pra você qual a cor é mais pigmentada naquele valor específico que você tá usando. Não é saturação, é pigmento mesmo. Vamos aqui no Clip Studio Paint, mano. Eita, vazou o desenho que eu tô fazendo, mano. Vazou. Enfim, eu vou fazer aqui pequenininho. Eu pego esse azul aqui. Aí eu dessaturo um pouquinho aqui. Venho aqui, pego esse outro azul. E eu dessaturo mais um pouquinho aqui. Pego esse outro azul aqui. Tá vendo que ele perdeu intensidade na cor? Ele não perdeu saturação. Claro que ele também perdeu saturação, mas ele também perdeu intensidade da cor naquele valor específico. Se eu apertar Ctrl Y, esse valor aqui do azul, ele é muito mais escuro do que esse daqui. E esse azul aqui só existe nesse valor específico, ou seja, ele só existe escuro. Se eu quisesse um azul tão pigmentado quanto esse, só que nesse valor aqui mais claro, eu teria que andar um pouquinho na roda de cor e pegar um azul que ele naturalmente, esse aqui já é mais claro inclusive, ele naturalmente é saturado num valor parecido com esse, tá ligado? Aí sim, eu teria mais saturação mudando o valor, tá ligado? Então, tipo assim, nesse caso aqui, eu tô desaturando e diminuindo o valor do azul. Nesse caso aqui, eu diminui o valor do azul, mas eu mantive tanto a saturação quanto o pigmento que tem naquela cor, tá ligado? Eu sei que é um pouco confuso de entender às vezes, mas com o passar do tempo isso aqui fica mais claro. Mas o que eu fiquei tão abismado nesse programa de desenho aqui é que ele faz isso por você, tá ligado? Ele já mostra, se você for aqui na cor mais clara, por exemplo, ele vai mostrar cores que elas são naturalmente mais saturadas, mais pigmentadas na região mais clara delas, tá ligado? Que nem o azul que eu mostrei lá pra vocês. Literalmente quase o mesmo azul que eu escolhi. E aqui o amarelo também é bem pigmentado quando ele é muito mais claro. Bonito! Essa roda de cor aqui é simplesmente incrível, mano. Pena que não dá pra levar ela pro Clip Studio. Bem, nesse programa aqui eu fiquei um pouco perdido pra saber onde cada coisa fica. Principalmente pra achar um bom pincel pra usar aqui, mano. Porque eu não queria ser tanto overkill nesse programa. Eu não queria, tipo, destruir os outros programas que eu usei aqui. Claro que já vai ser um bagulho muito melhor do que nos outros programas que a gente testou. Só pelo programa ser mais recente, já dá pra chegar num resultado muito melhor, sem tanto esforço. Mas eu não queria também me renderizar demais, é foda. Mas eu também não queria renderizar demais o desenho. E ainda bem que eu não decidi renderizar demais esse desenho, porque esse programa aqui, ele funciona em Python, e isso fez ele ter um problema bizarro lá na frente, mano. Pra vocês que não sabem o que eu tô falando disso daqui, ó, se liga. Isso daqui é o que permite o programa funcionar, porque ele funciona em Python. Sim, eu literalmente tive que baixar o Python, que é uma ferramenta de linguagem de programação, pra poder usar esse programa aqui, mano. Não, ele não tá minerando Bitcoin no meu PC, eu espero. Mas o que eu quero falar aqui é que essa janelinha aqui é muito importante para um negócio que vai acontecer lá na frente. Então guardem a existência dela. E pro desenho, eu escolhi desenhar a minha personagem favorita. Favorita não, tem 4 personagens na banda. É difícil escolher um que eu gosto mais, mano. Eu gosto de todos. Só a pose que eu acabei escolhendo uma meio esquisita pra personagem, porque eu esqueci que ela não tem roupa na região da axila, rapaziada. E os tarados da axila já devem estar cama aí na tela. Ave Maria, olha o sovaco da bicha. E passei que deixou o sotaque vazar um pouquinho. Enfim, dos 3 programas, esse daqui foi o que foi muito mais fácil desenhar, desde o começo, cara. E sim, eu consegui escolher mais um programa dos 3 que não tem ferramenta de seleção, que pra quem desenha, cara, essa ferramenta no digital é muito importante pra ajustar as proporções, cara. Pelo amor de Deus, coloca a ferramenta de seleção no seu programa de desenho, cara. E pra pintura, como eu já falei antes, eu segui a mesma ideia dos outros. Pintar apenas com o brush duro. Inclusive é meio foda vocês pegarem um pincel diferente aqui, porque toda vida que eu apertava a tecla B pra poder selecionar o pincel, por algum motivo o programa ele bugava completamente se a caneta tivesse em cima da mesa. Por exemplo, ó, aqui na tela, mano, se liga, eu vou apertar B, se a caneta tiver na tela, no caso em cima da mesa, que nem ela tá aqui agora, a janela do pincel, ela só não abre. Eu tô spamando o B aqui no teclado e não abre. Aí eu levanto a caneta da mesa e ela aparece, a janela tá ali agora, como vocês podem ver. Só que se eu não acertar o pixel que a janela tá na tela, colocando a caneta exatamente em cima da janela, a janela vai fechar. Se liga. Fechou.
Mano, que programação é essa, cara? É até por isso que eu decidi escolher somente um pincel quando eu tô desenhando, mano. Porque não dá, velho. Tirando esses probleminhas aqui, não ter a ferramenta de seleção, o programa tem até ferramenta de camada, que eu achei positivo, que os outros dois programas não tinham. Pelo menos eu não lembro do Tux Painter ter. Tava tudo de boa, até que isso daí aconteceu, mano. Essa janelinha do capeta apareceu na minha tela, mano. Lembra daquela janela preta que eu falei pra vocês no começo? Que o programa funciona em Python e tal? Então, o programa, em um certo ponto do desenho, que foi quando eu fui começar a desenhar as mãos, mais ou menos, ele bugou e ele não deixava mais eu salvar o desenho. Tipo, eu não conseguia mais apertar Ctrl S e salvar. Sempre que eu apertava, aparecia essa janelinha aí de erro na tela. Ou seja, se faltasse energia, que graças a Deus não foi o caso, mas tava chovendo bastante na época que eu tava fazendo e tava caindo muita energia da casa, então, tipo, se cai a energia, eu simplesmente ia perder todo o progresso do desenho. Tudo que eu sofri fazendo no pincel duro, eu ia perder. Simplesmente porque o programa decidiu morrer no final, não tava mais salvando. Eu tentei exportar o arquivo pra ver se dava pra abrir, sei lá, com Krita, mano, e conseguir recuperar o que eu tinha feito, mas nem isso o programa tava deixando eu fazer, tá ligado? Então, o que eu fiz pra ter pelo menos uma segurança a mais enquanto eu tava fazendo o desenho era tirar print de vez em quando do desenho e salvar. E no final, para salvar com mais qualidade, como sempre que você tira um print, o desenho acaba perdendo muita qualidade, eu decidi tirar um print com um zoom muito grande. Um zoom muito grande. E depois o que eu fiz com esses prints foi pegar todos eles e colocar no Clip Studio e juntar a imagem. Ou seja, eu fiz um Transformers com o desenho que eu fiz nesse programa aí, mano. Só por isso, apesar dele ser o programa mais completo, eu não recomendo que você use isso daqui nunca, cara. Pelo amor de Deus, usa o Krita. Não usa esse programa aqui, velho. Mas é isso. Eu acho que mesmo com a limitação dos 3 programas, a gente conseguiu fazer algo muito foda, mano. Diferente da outra vez que eu só queria fazer chibi mesmo e é isso. Eu não queria me esforçar muito, não. Agora comenta aí se vocês querem uma parte 2 testando os outros 3 programas que tem ali, mano. Eu acho que vai ser mais uma sequência de sofrimento e eu espero que nenhum tenha o mesmo erro que esse daqui, cara, porque esse aqui foi foda. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.